E se eu te dissesse que Jesus veio de uma linhagem onde existia um homem assassino, ganancioso, perverso e cheio de imoralidade sexual, você acreditaria? Mas essa foi a história, e uma história de redenção. Muitas pessoas conhecem a história de José, o irmão mais novo que foi vendido. Mas no meio dessa história existe um homem extremamente cruel que se tornou um grande líder e quase ninguém percebe isso. Esse homem a quem me refiro é Judá. Ele foi a mente por trás da venda de José. Em Gênesis 37:26 diz: Então Judá disse aos seus irmãos: Que lucro teremos se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Judá é um homem que planeja a morte do seu irmão, calcula o lucro e depois propõe vender o próprio irmão. Ele é um homem frio, ganancioso e sem empatia. Mas eu quero te dizer que no final dessa história, Judá é um homem restaurado, um homem que assume uma liderança entre os seus irmãos e tem uma bênção poderosa recebida de seu pai, que vai acarretar na descendência para Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta é, o que aconteceu nesse caminho? E eu quero te dizer que existe um único episódio que explica essa transformação. Se esse episódio não existisse, nós poderíamos até duvidar se a transformação de Judá é genuína. Porque o mesmo homem que uma vez planejou assassinar e vender o seu irmão, depois quer dar a vida pelo seu irmão mais novo, Benjamim. Isso não faz o menor sentido, mas um episódio explica e deixa bem claro a transformação de Judá. Existe um ponto de ruptura nessa história de pecado, e é a exposição do pecado de Judá. Em Gênesis 38, eu vou citar para não tomar muito tempo nesse vídeo, mas você pode ler a história completa neste capítulo. A história é o seguinte: Judá teve 3 filhos. O seu primeiro filho se casou com uma mulher chamada Tamar, e guarde bem esse nome, porque este nome vai seguir ao decorrer da história. Esse filho era perverso assim como seu pai, e a Bíblia diz que Deus matou o primeiro filho de Judá. Dito isso, o segundo filho teve que assumir o casamento assim como era a lei, mas esse filho era tão perverso que, para não dividir a herança com seus próprios filhos, com os filhos do seu irmão falecido, toda vez que ele tinha relações com Tamar, ele ejaculava no chão. Olha o nível de moralidade que esses homens tinham. E por isso o Senhor também se desagradou do segundo filho de Judá e o matou. E com muito medo do seu terceiro e último filho morrer, Judá diz o seguinte: ele vira para Tamar e fala: Tamar, volta para a casa do seu pai como viúva e espera o meu filho Selá, que é muito novo, crescer, porque aí eu lhe dou em casamento. Mas Judá nunca pensou em dar o seu filho em casamento para Tamar, talvez com medo de que ele morresse ou qualquer outra coisa, mas a realidade é, ele mentiu mais uma vez. A vida de Judá até então é mentira, ganância, perversidade, imoralidade sexual. E depois de muito tempo, a mulher de Judá morre. E lembra aquela Tamar que eu pedi para você guardar o nome? Ela ainda estava aguardando pelo filho de Judá, que nunca apareceu. Só que certo dia Judá foi fazer uma viagem e era exatamente para a terra de Tamar. Tamar ficou sabendo que o seu sogro estava indo até lá. Ela se arrumou, colocou um véu e parece que ficou à beira da estrada. Só que Judá tinha perdido a sua mulher, ou seja, ele tinha prazeres sexuais que não estavam sendo resolvidos. E pensando somente em si próprio, em resolver os seus prazeres sexuais, ele olha para aquela mulher na estrada, Tamar, que ele não conseguiu reconhecer, e diz: olha, deite-se comigo. Eles têm relações sexuais como uma prostituta. Ele pensou que seria uma prostituta cultual. E guarde essa informação. Nessa relação sexual, Tamar engravidou de Judá. Como forma de pagamento, Judá combinou entregar um cabrito a ela. Mas Tamar, já arquitetando o seu plano para talvez ter algum direito à herança de Judá e aos filhos dele, que ela tinha por direito sim, ela pede garantias a Judá. E Judá entrega o seu selo, que carimbava documentos para mostrar que era ele que estava concordando com aquilo, um cordão que carregava o selo e o seu cajado, ou seja, ele entrega os seus objetos pessoais para dizer: olha, eu vou te pagar, pode guardar isso como garantia que eu vou te trazer um cabrito. E aí Tamar vai embora, ela sai daquela cidade e Judá vai buscar o seu cabrito, e quando volta ele não encontra mais Tamar. Ele mais uma vez toma uma decisão, ele fala: ó, não vamos atrás dessa prostituta para pagar ela, porque, aliás, ela não está aqui. Isso também vai trazer vergonha para nós. Imagina sair por aí perguntando: nossa, vocês viram uma prostituta? Eu preciso pagar ela. Olha o problema que esse homem se enfiava por causa do pecado. E é aqui, nesse exato ponto, que a transformação de Judá começa. Tamar vai embora e Judá vai embora para sua terra. Depois de algum tempo, é exposta a notícia de que Tamar se entregou à prostituição e agora estava grávida. E qual foi a resposta de Judá? Aquele homem que praticamente não mostrou nada de bom até agora. Ele disse: essa mulher pecadora, queimem ela.
E então, no seu caminho para executar aquele juízo, Judá se encontra com Tamar naquela ocasião pública, né? Até porque essas coisas não aconteciam em secreto. Se uma mulher ia ser julgada, se uma pessoa seria apedrejada, eram necessárias testemunhas. Então, naquela ocasião pública, onde decidiram queimar Tamar, ela simplesmente levanta aqueles objetos pessoais de Judá e diz a seguinte frase, Gênesis 38, 25, diz: do homem a quem pertencem essas coisas, eu estou grávida. Então Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. É neste ponto que nós conseguimos entender de onde veio essa transformação genuína de Judá. Pensa comigo como isso foi drástico na vida dele. Um homem que sempre teve seus pecados escondidos, tentou assassinar o seu irmão e vendeu ele, e ninguém nunca soube nada sobre isso. Só que agora o seu pecado e a sua hipocrisia de querer queimar uma pessoa que era pecadora veio à tona. Então ele diz: essa mulher que mentiu, que arquitetou um plano, que fez bastante coisa errada, ela é mais justa do que eu. Ele estava assumindo. Foi a primeira vez que Judá teve um arrependimento genuíno. Judá não se defende, não transfere a sua culpa, não espiritualiza o que aconteceu. Ele reconhece. A exposição do pecado de Judá não destruiu ele, mas sim trouxe cura. Sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. A exposição do pecado que traz cura. E depois desse episódio, Judá vai sumir por um tempo. E aí nós vamos voltar para a história de José. O que acontece? Judá some por um tempo, não se fala mais nele. E só vamos voltar a falar nele naquela vez que eles vão para o Egito, pedir comida para o governante, que era José, e depois eles voltam para buscar Benjamim. Então, Judá aparece como um líder entre a sua casa. Seus irmãos não conseguem convencer seu pai Jacó a levar Benjamim junto com eles, e Judá fala: você vai ter que deixar, cara, porque a gente precisa ir, precisa buscar comida. Ele dá todos os argumentos e agora com confiança, com autoridade, ele age para o bem. Quando ele chega para José, ele também fala: nós somos filhos de um único pai, nós temos um irmão mais novo, nós não somos espiões. E algo muito interessante acontece em Gênesis 44, 33. Judá diz assim: agora, pois, fique o teu servo em lugar do jovem por escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Na história de José, ele escolhe ficar com Benjamim como escravo, para saber qual seria a reação dos seus irmãos. Enquanto todos os irmãos simplesmente pranteavam e rasgavam as suas vestes, Judá deu um passo à frente e disse: você não vai ficar com meu irmão, eu fico aqui por ele. É um escravo por um escravo, é uma vida por uma vida, para você não faz diferença. Deixe que Benjamim volte ao meu pai, para que ele não entre na sepultura com tristeza. Se o filho mais novo do meu pai não voltar para ele, ele vai morrer triste. E olha que diferença que Judá traz agora. Judá foi um homem que planejou matar um irmão e depois vender. E agora ele é um homem que toma a frente dos seus irmãos como liderança e oferece a própria vida para salvar o irmão mais novo. Isso não é só uma mudança de opinião, é uma transformação profunda. Judá passa a ser um homem que agora toma liderança, fala à frente de seus irmãos. Ele se torna um líder porque foi restaurado em um lugar que estava oculto. E tudo isso começou, e talvez essa é a principal mensagem do vídeo, tudo isso começou quando o seu pecado foi exposto. De forma voluntária? Não. Mas é muitas vezes o que acontece na nossa vida. E eu quero te dizer que se o seu pecado foi exposto, se por algum motivo você foi exposto à vergonha por conta das suas falhas e dos seus pecados, você tem duas opções. Ou deixar isso te destruir e se afastar mais ainda de Deus, ou deixar isso te curar, te restaurar e te aproximar de Deus como nunca antes. Em Gênesis 49:10, quando Jacó está dando a bênção para todos os filhos, ele diz a Judá: o cetro não se apartará de Judá. E é aí que vem uma promessa muito linda para minha e para a sua vida. Quando nós temos nossa vida restaurada, promessas de Deus são derramadas sobre nós. De Judá vem Davi, a linhagem real que nunca se aparta de Israel, e o Messias. Em Apocalipse 5:5, a Bíblia se refere a Jesus como eis aí, o leão da tribo de Judá. O Messias, Jesus, o nosso Salvador, não veio da tribo daquele irmão que fazia tudo certo, daquela tribo de Israel que foi a mais correta, mas Jesus Cristo, nosso Salvador, veio da linhagem de um homem que foi transformado depois do seu pecado ser exposto. Eu quero te dizer 3 coisas sobre a exposição para finalizar esse vídeo. A exposição revela o nosso pecado, ela destrói o nosso orgulho e abre um espaço que nunca existiria sem a exposição para que nós sejamos
curados. Aquilo que nós tentamos esconder, e você pode assistir os outros vídeos desse canal, foi o que eu fiz por grande parte da minha vida. Aquilo que a gente tenta esconder nos escraviza. Mas aquilo que é trazido à luz, aquele pecado que é exposto, abre a janela, abre uma porta para a cura. A gente pode abraçar ela ou não, mas a porta agora está aberta. Eu quero encerrar esse vídeo com uma passagem em Provérbios 28:13 que diz: o que encobre as suas transgressões ou os seus pecados jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Agora sim, o título que eu coloquei nessa mensagem faz sentido. A exposição que transforma. Eu finalizo esse vídeo orando para que Deus te abençoe e traga um entendimento maior ainda do que foi essa história. Se você não conhecia essa história, leia ela completamente agora com esse olhar que eu tenho certeza que será de grande valor para a sua vida. Que Deus te abençoe.